Estamos começando o Ciência de Bolso ao vivo. Eu sou o Thiago. Boa tarde, me chamo Antônia. Eu sou a Nicole. O Ciência de Bolso é um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, daqui da Unisc. Vamos falar sobre um assunto que carrega muito tabu, a tuberculose, principalmente em pessoas com diabetes. E para esse bate-papo, convidamos a biomédica e mestranda em promoção da saúde, Eduarda Gassi. Seja muito bem-vinda. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Eduarda, vamos começar apresentando a tuberculose, né? Uma doença tão antiga que existe há tantos e tantos anos. Por que ela ainda existe? Por que ela ainda está entre nós e causando tantos problemas? A tuberculose ela é uma doença causada por uma bactéria. Então, assim como as outras doenças, que são causadas por vírus, como a gripe, por exemplo, ou a Covid, que é uma doença mais recente e estava em alta recentemente, está na memória das pessoas ainda, a tuberculose ela é causada por uma bactéria. É um pouco diferente, mas é muito parecido porque o sistema de transmissão é o mesmo. Então, ela é causada pela Mycobacterium tuberculosis, uma bactéria bem pequenininha que a gente não enxerga a olho nu. Então, ela ainda gera muitos problemas, não é à toa que ela é uma preocupação mundial ainda, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, ela segue em voga aí, causando preocupação para muitas autoridades. E como a tuberculose se espalha entre as pessoas? Falar da tuberculose, como eu disse, é quase como falar de outras doenças que são causadas por vírus, né? A tuberculose é uma doença que ela é transmitida, então, pelas gotículas de ar, no momento que uma pessoa tosse, no momento que ela fala, então, tem essas gotículas e também tem, consequentemente, a transmissão dessa bactéria. Então, ela é uma doença também que é transmitida pelo ar, então, como eu disse para vocês, ao falar, ao tossir, a gente pode ter essa transmissão. Quando uma pessoa, por exemplo, utiliza os mesmos talheres, essa transmissão também pode acontecer. Então, ela é uma transmissão que acontece pelo ar, não pelo sangue. Muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Se a tuberculose ela pode ser transmitida pelo sangue, mas não, ela é transmitida pelo ar. E tem algum sinal, algum sintoma do dia a dia que a gente pode acender esse alerta? O principal sintoma que a gente tem para tuberculose é a tosse. Então, a tosse prolongada por mais de 3 semanas é o principal indicativo de tuberculose. Mas existem outros sintomas que, associado a esse, né, a tosse, levam, então, ao diagnóstico clínico da tuberculose, que é, então, o emagrecimento, a sudorese noturna, então, aquela pessoa que durante o sono, ela acorda e está molhada, né? De manhã cedo, quando ela vai acordar e ela está molhada, esse é um dos sintomas da tuberculose, a sudorese noturna. Então, a febre, são sintomas virais, muitas vezes, então, que podem passar despercebidos em um primeiro momento, que a pessoa vai ir no médico, o médico vai passar aqueles testes rápidos para Covid, para gripe, e vai dar negativo. E aí, é um indicativo, talvez, de ir para um próximo passo, então, ir adiante nesse diagnóstico para investigar a tuberculose. A gente não ouve falar muito, hoje em dia, né, sobre a tuberculose, mas ela ainda é um problema muito sério. Isso, ela é um problema muito sério, né? No Brasil, em 2023, a gente teve cerca de 80 mil casos, então, diagnosticados no país. E ela é ainda mais séria quando a gente fala de grupos específicos, como as pessoas com diabetes, então, é o que a gente está abordando aqui, mas também em grupos vulneráveis, porque ela é uma doença que é atravessada por diversos determinantes sociais. Então, por exemplo, quando a gente fala de pessoas privadas de liberdade, essas pessoas têm 30% mais chance de ter tuberculose. As pessoas em situação de rua, 50 vezes mais chance. Então, são populações específicas que são atravessadas por determinantes sociais e têm essa chance maior de contrair a tuberculose pelo contexto em que se encontram, pelo seu estado de saúde, pelo acesso à saúde que elas têm. Então, são situações que vão agravando essa doença ao longo do tempo. Fora a tuberculose, tem um maior grupo de risco? A tuberculose, sim, ela tem um grupo maior de risco. Como eu disse aqui, a gente tem essas pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua, populações indígenas, pessoas vivendo com HIV, que assim como as pessoas que vivem com diabetes, são pessoas que têm um sistema imunológico deprimido. Então, elas já têm naturalmente o sistema ali deprimido por conta de uma outra condição, como o HIV ou a diabetes. Então, elas se tornam mais suscetíveis a ter essa doença. Então, é importante que essas pessoas, desses grupos de risco, tenham mais atenção, porque o sistema imunológico delas não vai funcionar como de uma pessoa normal. Então, assim, por exemplo, o HIV é uma doença em que o sistema imune dela já está ali comprometido. O HIV está todos os dias destruindo as células do sistema imunológico.
Então, se ela for comprometida por uma outra doença, essa doença vai ser ainda mais grave, como é o caso da tuberculose. Então, o nosso sistema imunológico precisa dessas células para fazer a defesa do nosso organismo. Então, como tu já disse, as pessoas com diabetes têm mais risco de contrair a doença. Sim, as pessoas com diabetes têm mais chances de contrair a tuberculose justamente por ter o sistema imunológico deprimido. Quais são os exames, então, utilizados hoje? A gente sabe que as tecnologias vão aumentando, né? Cada dia a gente tem mais exames disponíveis, né? Mas a gente ainda é utilizado os exames antigos. Como é que tu explicaria para o pessoal como é feita? Como o médico, tu falou que é difícil de descobrir, né? Vão olhar COVID, vão olhar H1N1, uma doença pulmonar. Como eles chegam à conclusão? Que passo a passo é feito, então? Hoje a gente tem diversas tecnologias para fazer o diagnóstico da tuberculose. A gente fala principalmente de alguns métodos que eu posso detalhar aqui com vocês agora, que são, por exemplo, a baciloscopia, que é o mais comum. Então, é o exame visual. O paciente ele vai fazer a coleta do escarro, então, que é o material que a gente utiliza para fazer, então, esse exame, que é o escarro. E aí ele vai fazer essa coleta e vai levar para o laboratório. No laboratório, o analista clínico, o biomédico que estiver lá fazendo a análise, vai pegar essa amostra e vai colocar em cima de uma lâmina e vai visualizar, então, a bactéria através da coloração que ele vai fazer e vai visualizar a bactéria no microscópio. Hoje, esse é o método mais comum e é o método mais barato também para o diagnóstico da tuberculose. Então, a partir do momento que ele tem a visualização da bactéria ali na lâmina, ele vai fazer a cultura. Ele vai pegar mais material e vai semear em uma placa, então, de microbiologia, bem técnica agora, mas vai semear em uma placa para que essa bactéria cresça ali. Então, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. Então, essa é a combinação mais comum que a gente tem hoje, esses dois exames, a baciloscopia e a cultura. Mas a gente já tem tecnologia de ponta para fazer esse diagnóstico. Então, a gente tem o teste molecular rápido, que hoje a marca mais conhecida é o GeneXpert, então muitos laboratórios falam diretamente da marca, não falam TRM ou teste molecular rápido. Então, já falam logo de GeneXpert, que é um equipamento justamente que vai nos dar ali o resultado da tuberculose, do diagnóstico ali, em cerca de 1 hora e meia. A cultura, por exemplo, a gente tem meses para que essa bactéria cresça ali. Então, é um diagnóstico mais demorado. Então, imaginem que um paciente, por exemplo, o analista viu ali a lâmina, mas ele ainda está em dúvida. Então, assim, ou a lâmina deu negativa e o médico solicitou a cultura. Eles vão fazer a cultura, vai fazer a baciloscopia. Ele não viu a bactéria na baciloscopia, mas fez a cultura. A cultura daqui 2, 3 meses ela vai dar positiva. Então, esse tempo todo, esses 2, 3 meses, o paciente ficou sem o acesso ao tratamento. E, consequentemente, ficou transmitindo a doença. Então, com o GeneXpert, a gente consegue cortar esse caminho. A gente tem um resultado ali em 1 hora e meia depois que ele foi para o laboratório. Então, é um resultado muito mais rápido e a gente consegue cortar essa cadeia de transmissão de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz também. E também a gente pode fazer o diagnóstico da tuberculose, claro, atrelado a esses exames, mas se o médico também tiver em dúvida, ele pode pedir, então, um raio-x torácico, que vai ser um grande indicativo para ele, que ele vai observar as lesões pulmonares dentro do pulmão daquele indivíduo, né? Então, é um grande indicativo também, e aí, aliado a isso, ele pede os exames laboratoriais para confirmar esse diagnóstico. Então, é bem importante que a gente siga isso. E a gente também tem exames, para quem tem curiosidade também, a gente tem os exames para tuberculose latente, que é, então, quando a pessoa tem a bactéria, mas ela não tem a manifestação de sintomas, ela não tem a doença. Ela está com o Mycobacterium tuberculosis no organismo, mas ela não tem a manifestação clínica e não transmite a doença, que é a tuberculose latente. Então, hoje a gente já tem exames no mercado, a gente tem o PPD, que é o examezinho, aquele que talvez algumas pessoas já viram, que é mais antigo, que a gente coloca uma substânciazinha na pele e fica ali reagindo, e através da medida que ela for crescendo, a gente consegue ver se a pessoa tem tuberculose latente ou não. Mas hoje a gente já tem exames mais novos e mais recentes também, como o IGRA, que é um exame também que vai nos dar o diagnóstico da tuberculose latente. Então, essa também é uma informação bem interessante. Para quem vive também com diabetes, é algo interessante da pessoa buscar esse diagnóstico da tuberculose latente, porque ela também tem tratamento. Então, se feito esse diagnóstico, ela também já pode ter o acesso ao tratamento para não desenvolver a doença depois. Sim. E a vacina BCG ainda é indicada?
Sim, a vacina BCG ela ainda é indicada, mas ela é indicada para crianças. Então, nós, na fase adulta, ela quase já não tem mais efeito quando nós estamos na fase adulta. Então, é por isso que é importante a gente manter esse cuidado ao longo do tempo. Então, ela vai fazer o efeito dela ali enquanto o indivíduo é pequeno, enquanto ele é criança, e depois a vacina ela não vai ter mais o mesmo efeito como ela tinha no início da vida. Hoje a gente já tem pesquisas que buscam, então, uma vacina para a tuberculose em adultos, assim como a gente faz da Covid, como a gente faz da influenza. Hoje já existem pesquisas para essa vacina, mas a gente ainda está em um processo bem longo e bem demorado aí, tem muita coisa pela frente. E sobre o tratamento? A tuberculose, ela tem cura? O tratamento é muito complicado? Como é que funciona? A tuberculose é uma doença que tem cura e a gente fala que é uma cura muito fácil, é um tratamento que muitas vezes é difícil para o paciente, porque é um tratamento que vai deixar o paciente desconfortável ao longo do tempo. Ele tem, não são sintomas, mas me fugiu a palavra no momento, mas... Algumas reações, Algumas né? reações, São muitos exatamente. comprimidos. Obrigada, Thiago. São muitos comprimidos, então, que a pessoa vai tomar ao longo desses 6 meses. Então, ela vai fazer esse tratamento e vai sentir algumas reações adversas, vai sentir algumas coisas que ela não vai se sentir confortável ao longo do tempo. E algo característico também do tratamento da tuberculose é que ela vai se sentir muito bem nos primeiros 15 dias do tratamento e vai dizer, ok, eu estou bem, agora eu não preciso mais do tratamento. E vai parar a medicação. O que para nós é um grande problema, porque ela vai continuar com a doença, porque o tratamento não chegou ao fim, afinal são 6 meses de tratamento, mas a bactéria vai continuar ali. E aí a gente tem um problema a mais, porque ela pode ter ficado mais forte, resistente àqueles medicamentos que ela já estava tomando. Então, a gente tem um problema maior ainda, porque a medicação que a gente usa normalmente para o tratamento não vai funcionar. Então, é importante que as pessoas sigam o tratamento, façam o tratamento ao longo dos 6 meses, elas façam a consulta com seus médicos para ir adaptando a medicação. Então, os antibióticos, eles podem ser alterados entre eles ali, e o médico vai fazer essa avaliação do paciente do que é melhor para ele naquele momento. Então, ter sempre esse acompanhamento é muito importante. Fazendo um adendo até, juntando as duas coisas que tu falaste, né, da BCG e do tratamento, é muito difícil tratar a criança para tuberculose, porque são 4 comprimidos durante 2 meses e mais 2 comprimidos durante os outros 4 meses. Comprimidos de antibiótico que dão muito problema intestinal, muita reação, né? Tratar uma criança pequena é ruim, por isso a importância de vacinar com a BCG, para evitar da criança ter esse contato, né? Porque tratar adulto já é difícil, o adulto já não quer tomar, imagina uma criança, né? E algo interessante que eu acho que cabe a gente colocar aqui o tratamento é que as pessoas muitas vezes têm receio de falar da tuberculose, porque afinal é uma doença muito séria e transmite de uma forma muito fácil, mas que com o tratamento ao longo dos 14 primeiros dias ali, a gente já vai ter, o paciente não vai mais transmitir a doença. Então, o tratamento é importante para que nesse período ali dos 14 dias, ele fez o tratamento dos 14 dias, ok, ele não está mais transmitindo a doença, mas é importante que ele prossiga, então, para a cura, né? Para ele ter esse desfecho da cura. Exatamente. E no dia a dia, então, como é que a gente pode se proteger, como a gente pode evitar de entrar em contato? É difícil, a gente não sabe, né? A pessoa não tem cara de que tá tuberculose, mas como é que a gente pode se proteger? O que diminui a chance de a gente ter o contato com bactéria e acabar sendo infectado? Assim como outras doenças que são transmitidas pelo ar também, a tuberculose tem a questão da ventilação. Então, ambientes ventilados permitem com que o ar circule e a bactéria que está ali no ar saia para fora. Então, a gente consiga ter esse risco menor, né? Não que vai extinguir o risco, mas a gente tem esse risco menor. Exposição solar também é muito importante para que a gente consiga, então, controlar a transmissão da tuberculose. E, claro, em ambientes fechados, como ônibus, hospitais, a gente precisa ter esse cuidado que a gente tem normalmente por conta de vírus. Então, ter o cuidado de máscara, principalmente em épocas agora que tem muitas pessoas tossindo, enfim, por conta justamente de síndromes gripais, mas a gente não sabe, né? Então, o uso de máscara também é importante em transportes públicos fechados, principalmente com o frio que a gente está agora aqui no Rio Grande do Sul. É importante que a gente tenha esse cuidado. E depois de sentir todos esses sintomas, o que se deve fazer? Qual a primeira coisa que a gente deve fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer é buscar um atendimento médico. Então, na UBS mais próxima, então, da sua casa, no postinho de saúde mais próximo da sua casa, porque todo o tratamento que a gente tem disponível hoje para tuberculose é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.
Então, a tuberculose também é uma doença de notificação obrigatória. Então, é importante que essa pessoa busque o atendimento de saúde em uma unidade qualquer. Então, pode ser um postinho, pode ser o seu médico particular, aquele médico de confiança, para fazer esse diagnóstico, que é o primeiro passo, é o diagnóstico. Então, a partir dali, a gente consegue ter mais informações para seguir o tratamento. O Brasil tem alguma campanha pública, assim, tem algum movimento para combater a tuberculose, né? Assim como no resto do mundo, tu sabe nos informar se existe uma campanha específica para essa doença? Hoje, no Brasil, a gente tem em andamento, então, no Brasil, o plano do Brasil contra a tuberculose, né? O plano livre de tuberculose. Então, é importante a gente salientar, porque os esforços estão aí. Muitas vezes a gente não percebe, mas o esforço ele vem sendo feito. Hoje, esse é um plano que está dentro do Programa Brasil Saudável, que é um plano que integra, diversas secretarias dentro do governo. Então, diversos ministérios estão reunidos para que a gente consiga fazer o controle da tuberculose. Porque, não, como eu disse antes, não é algo só da saúde. É algo que atravessa várias instâncias. Então, atravessa também o Ministério da Justiça com as pessoas privadas de liberdade. Então, atravessa o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, tem várias questões ali que estão atravessadas e que fazem que o governo pense em uma campanha nacional para abranger e alcançar todas as pessoas dentro do país, ainda mais em um país tão grande como o Brasil. Bom, então, para a gente fechar, quais são as mensagens mais importantes que o público precisa guardar? Eu acho que nesse momento o público precisa pensar em diagnóstico e tratamento. Então, que são as duas chaves ali para a gente conseguir combater a tuberculose. O tratamento é um tratamento de 6 meses, é um tratamento longo, mas necessário. Então, eu acho que essas são as duas principais mensagens, assim, desse programa. E também a prevenção, né? Pensar nessa questão do cuidado diário que a gente tem ali. Então, a tuberculose é uma doença muito séria, mas ela não precisa ser motivo de vergonha. Então, ela é uma doença que a gente tem todos os recursos para fazer o tratamento, a gente tem profissionais capacitados dentro das UBSs para oferecer, então, esse tratamento, o melhor cuidado para essas pessoas. Então, é uma doença que merece todo o cuidado necessário e não merece tabu. E o pessoal que tem diabetes, né, que tem alguma síndrome metabólica também, apesar de ter, né, eles têm esse acompanhamento, mas eles também estão mais suscetíveis, né, lembrar que sempre cuidar para ver se fazer esses exames de tuberculose latente, principalmente, como tu falou, muito bem falou. A gente tem um número grande de pessoas com tuberculose latente que nem sabe que estão com tuberculose, né. Mas, Eduarda, muito obrigado, a gente agradece essa tua aula sobre tuberculose que tu deu para nós aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduarda. Eu espero que esse episódio tenha ajudado todo mundo a entender melhor sobre como prevenir a tuberculose. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, obrigado pela escuta. Compartilhem esse episódio com quem precisa. Informação é a melhor prevenção. Até a próxima. Obrigado a todos que assistiram até aqui. É um agradecimento muito especial ao curso de comunicação pela ajuda que sempre nos dá no Ciência de Bolso, ao programa de pós-graduação em promoção da saúde, né, que proporcionou deu a possibilidade da gente estar aqui falando sobre o assunto tão relevante, né? Fique atento às nossas redes sociais para a divulgação do próximo episódio do Ciência de Bolso. Até mais.